Eu queria convidar você para abrir a sua Bíblia no Salmo 32. E eu gostaria de trazer assim, uma palavra de exortação à igreja, né? E eu queria dar o tema. Eu sou muito ruim de dar tema, né? Mas o tema que eu daria seria pecado, uma palavra para se levar a sério. E Salmo 32, ele é um dos salmos conhecidos como salmos penitenciais, ou salmos precatórios. Dentre eles estão 7 mais ou menos, que é o Salmo 6, Salmo 32, que nós vamos ler agora, Salmo 38, o conhecido Salmo 51, Salmo 130 e Salmo 143. Então nós vamos ler agora Salmo 32, e peço que você mantenha a sua Bíblia aberta. Na medida do possível nós vamos olhar para os textos, olhar para o versículo que estiver em foco no momento. Todos acharam? Quem achou, diga achei. Quem não achou, diga não achei. É simples assim. Diz assim a palavra de Deus: a felicidade do homem perdoado. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há engano. Enquanto me calei, meus ossos se consumiram de tanto gemer o dia todo, porque a tua mão pesava sobre mim, de dia e de noite. Meu vigor se esgotou como no calor da seca. Confessei-te meu pecado, e não encobri a minha culpa. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoastes a culpa do meu pecado. Assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder te encontrar. Quando as muitas águas transbordarem, elas não o atingirão. Tu és o meu esconderijo e me preservas da angústia. Tu me cercas com alegres cânticos de livramento. Eu te instruirei e ensinarei o caminho que deves seguir. Eu te darei conselhos sob a minha vista. Não sejais como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio, pois de outra forma não se sujeitam a ti. O ímpio tem muitas aflições, mas a misericórdia acompanha quem confia no Senhor. Alegrai-vos no Senhor, regozijai-vos, ó justos, cantai de júbilo, todos vós que sois retos de coração. Amém. Então, a gente já falou que esse salmo é um salmo precatório, um salmo penitencial, e só para definir, os salmos penitenciais ou precatórios, na verdade, eles têm basicamente uma linha, e essa linha é essa: eles retratam um coração aflito, dolorido, cansado e até doente por causa do pecado. Mas ele também retrata o alívio de alguém que foi perdoado. Essa é a ideia, basicamente a ideia dos salmos precatórios. E o Salmo 32, ele também pode ser considerado, talvez, como um complemento, não sei, do Salmo 51. Porque ambos, tanto o Salmo 32 como o Salmo 51, que é o mais conhecido, o Salmo 51, ambos registram um contexto na história de Davi. Essa história está lá em 2 Samuel, capítulo 11 e 12. E ele retrata, esses dois capítulos retratam então o pecado de Davi com Betseba e a morte de Urias, que foi egoisticamente arquitetada por Davi.
Algumas Bíblias também, na sua nota em cima, né, no seu cabeçalho, diz que este salmo é um salmo masquil de Davi, ou um salmo didático. Então é um salmo também contemplativo, e é um salmo de sabedoria, didático. Ele é destinado ao ensino do povo de Deus. Ou seja, Davi pegou a sua história, a sua humilhante história, e repartiu com o seu povo, através da música, porque esses salmos eram cantados, através da poesia e através do ensino. Então ele pega e transforma em música. E eu tenho para mim que os versos 1 e 2, ao mesmo tempo que eles são a introdução, na verdade eles são a conclusão deste salmo. Eu diria então que são versículos introdutórios e conclusivos. Ou seja, ele expressa a gratidão, o alívio e, sobretudo, a restauração de Deus, de um pecador arrependido. Parece que antes de escrever ou pronunciar os versos 1 e 2, parece que passa um filme na cabeça de Davi, um filme que ele lembra do seu adultério, do seu egoísmo, da sua maldade, que culminou com a morte de Urias, que era um soldado heteu, um soldado leal, que não perdeu a sua lealdade, nem mesmo quando ele foi embebedado, quando ele ficou embriagado pela ação de Davi. Só para você entender, é importante a gente pensar um pouquinho na história lá e voltar nos capítulos 11 e 12 de 2 Samuel. Lá a gente vê a narrativa dizendo que Davi, ele decidiu não seguir com o exército, e ele ficou então no palácio, e ali no seu palácio, descansando, participando, andando ali pelo terraço real. Davi olha ali do seu terraço e vê a bela jovem senhora Betseba, que era esposa de Urias, e ela estava, diz lá o texto, que tomando banho. E aí o rei mandou chamá-la, ambos adulteraram. A mulher ficou grávida. Depois, com a notícia da gravidez, Davi começou a elaborar alguns planos. Com a notícia da gravidez, então ele mandou chamar Urias, o soldado, deu-lhe a oportunidade de estar com a sua esposa Betseba, mas Urias, que era tão leal, extremamente leal, ele diz ali na narrativa do texto, ele diz o seguinte: como é que eu posso ir para casa, ficar com a minha esposa, enquanto o exército de Israel está na batalha? E aí então, Davi tem uma segunda tentativa. Ele chama Urias para um jantar e propositadamente leva Urias a se embriagar, mas nem bêbado. Urias deixa de ser leal, e então ele dorme ali fora da sua casa, e ele assim frustrou o plano de Davi, que tinha de encobrir o seu pecado. Aí no dia seguinte, Davi pega a sua caneta Bic, escreve uma carta para o comandante Joabe, e diz o seguinte: olha, interessante, porque Urias é o próprio portador da carta. Ele escreve uma carta dizendo assim: olha, coloque Urias na frente do pilotão, vá até o inimigo, e na hora que estiver na pior situação lá, o exército deve recuar e Urias vai ser morto ali. Era mais ou menos isso o teor da carta. Era esse o desejo de Davi. E foi o que aconteceu. O exército inimigo matou Urias, mas tudo foi arquitetado por Davi, por querer esconder o seu pecado. Talvez você possa dizer assim: como é que um homem em sã consciência pode dormir tranquilo depois de tanta maldade? Mas a resposta que o texto que nós lemos hoje nos dá é que
Davi não dormiu tranquilo. Parece que Davi não dormia direito, porque a mão do Senhor pesava em todo o tempo. Era um pesar contínuo da mão do Senhor, dia e noite. Meu pai costumava dizer que um saco de arroz de 5 quilos, depois que você caminha alguns bons quarteirões com ele, um saco de arroz passa a pesar 20 quilos, porque ele se torna desconfortável na sua mão. E eu penso que Davi sentia no dia a dia o peso do seu pecado, que lhe tirava o sono, que o adoentava o seu corpo, adoentava a sua alma, e a mão disciplinadora do Senhor pesava em sua existência. Lá em 2 Samuel, capítulo 12, diz que o profeta Natã contou uma parábola para Davi, repreendendo, com a intenção de repreendê-lo. E a parábola era bem simples e rápida, só resumidamente, trata-se de um homem muito rico, que tinha um rebanho muito grande, e ele recebe então um convidado na sua casa, mas ele manda matar o cordeirinho de um homem muito pobre, que tinha um único cordeiro, que era o seu cordeiro de estimação, e ele manda matar. E quando Natã está narrando isso para Davi, Davi diz o seguinte: esse homem tem que morrer. E aí Natã lhe diz o seguinte: esse homem é você. E aí diz lá o texto, a continuação do texto, que Davi diz assim: pequei contra o Senhor. E Natã responde: também o Senhor te perdoou o teu pecado, e você não morrerá. Ou seja, a pena que Davi tinha para si mesmo, Deus cortou. Deus, pela sua misericórdia, tirou a pena que o próprio Davi lhe deu. Bom, olhando para esse texto, eu queria compartilhar algumas lições que eu encontrei aqui nele. E a primeira que eu quero compartilhar com os irmãos é a bênção do perdão restaurador de Deus. Porque é dentro deste contexto que Davi inicia o Salmo, que é, como eu disse para vocês, uma conclusão de tudo aquilo que ele viveu. É como se realmente tivesse passado um filme na cabeça de Davi. E eu vejo esse salmo como, esses versículos 1 e 2, como ufa, Deus me perdoou, como um alívio, como se ele estivesse dizendo assim: Deus me alcançou, Deus tirou um peso de mim. Porque ele diz: bem-aventurado aquele cuja a iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, em cujo espírito não há dolo. E esses versos, então, eles têm, como disse, um sabor de ufa, porque bem-aventurado, essa palavra bem-aventurado, descreve alguém que vivencia um bom relacionamento com Deus, alguém que está em paz com o Senhor, alguém que estava nos seus delitos, nos seus pecados, mas foi alcançado pela misericórdia de Deus. E em nosso tempo nós podemos entender que é justamente Cristo, através de Cristo, que nós somos alcançados pela misericórdia do Senhor. O alívio e a alegria de Davi se deram pela restauração da sua comunhão com Deus. Davi conhecia a realidade do seu pecado, mas também conhecia o tamanho do perdão de Deus. Eu gosto de olhar para esse texto, nos versículos 1 e 2, porque, embora seja uma poesia hebraica, embora a poesia hebraica use sinônimos, de uma palavra para explicar uma mesma coisa, mas Davi descreve o seu pecado de algumas formas bem diferentes. Por exemplo, ele descreve o seu pecado como transgressão, a revolta, a rebelião. Isso é transgressão, é ir além dos limites,
é rebelar-se contra Deus, é ir além dos limites determinados pelo próprio Deus. Rebelar-se contra Deus é ir além dos limites que foi não só determinado por Deus, mas pela natureza que Ele criou. Como um rei, Davi sabia que estava debaixo da autoridade de Deus, mas ele transgrediu os limites que Deus colocou. Ele passou dos limites. Você já usou isso? Você passou dos limites. Isso é transgressão. Ele usa também a palavra pecado para descrever o que é pecado. E o que é pecado? Errar o alvo. É viver fora dos padrões e dos propósitos de Deus para vivenciar aquilo que nós queremos vivenciar. Isso é pecado. Errar o alvo. Ele também descreve o seu pecado como iniquidade, maldade, que traz a ideia de perversão, de algo que foi distorcido, de algo que arruinou aquilo que é reto, que é justo. Para ser bem suave, às vezes a gente tem o hábito de distorcer algumas coisas. E lá na intimidade da nossa casa, eu tenho um hábito de distorcer algumas músicas. E a Gabriela sempre fica meio brava quando eu cantava uma música, Brilha, Brilha, Estrelinha. Eu não sei o resto da letra, mas eu inventei uma e coloquei, Brilha, Brilha, Estrelinha, tanto bate até que fura. E todas as vezes que eu cantava ela, na infância dela, tudo bem, ela cresceu e disse, pai, eu não sei a letra dessa música, porque o senhor cantou ela errada, eu não consigo cantar ela certa. Eu diria que para ser suave, distorcer é isso. Mas quando a gente entra no assunto pecado, no assunto vontade de Deus, distorcer é pegar alguma coisa boa que Deus fez, que Deus criou, e aí a gente distorce, a gente deturpa, a gente torna ela humana e horrível. Podemos, por exemplo, pegar a pornografia, que é uma distorção do sexo que Deus criou para o prazer, para a alegria de um casal. A pornografia é a distorção daquilo que Deus criou. Podemos dizer, aí agora talvez esteja até exagerando, mas podemos dizer que o nosso tradicionalismo, muitas vezes, é algo que distorce aquilo que Deus mandou. Deus nos manda algumas coisas, e nós colocamos alguns pesos, algumas coisas que são pesadas. Podemos dizer que a cruel franqueza, já ouviu aquela pessoa que diz assim, eu gosto de ser franco, eu falo o que eu penso, eu falo mesmo. Então, é verdade que você fala a verdade, mas a palavra de Deus nos diz que devemos falar a verdade em amor, e a franqueza muitas vezes é uma distorção da verdade que deveria ser dita em amor. Enfim, eu não sei se descrevi a palavra iniquidade, mas ela traz a ideia de perversão, de distorção. E Davi estava dizendo que ele foi perdoado de algo que ele havia distorcido. Dolo, engano, é uma outra palavra que ele usa. É como prender um animal numa armadilha, é enganar alguém com falsidade e mentira para obter alguma vantagem. Foi isso que ele fez com Urias, enganou o seu povo. E assim, Davi descreveu o seu pecado, como uma transgressão, como um pecado, como uma iniquidade, como um dolo. No entanto, Deus, na sua misericórdia, perdoou a sua transgressão. Diz a palavra que ele passou dos limites. Sim, passou, mas Deus levou embora o seu erro. Lá em 1 Pedro 2,24, diz que Jesus levou os nossos pecados em seu corpo sobre o madeiro, para que, mortos para o pecado, pudéssemos viver para a justiça. Pelas suas feridas fostes sarados. Davi errou o alvo, andou fora dos padrões de Deus, mas o seu pecado foi coberto pela ação justificadora de Deus. Mais tarde, Romanos 4, de 6 a 8, o apóstolo Paulo diz assim, bem-aventurado a quem Deus atribuiu justiça sem as obras, dizendo, bem-aventurado aquele cujas iniquidades são perdoadas, cujos pecados são cobertos.
Quando Deus nos justifica através de Cristo, Ele nos diz: você não deve nada, está pago, está justificado. Essa é a ideia do perdão, e era isso que Davi estava vendo quando chegou à conclusão de que estava sendo perdoado. Deus é capaz de perdoar a maldade do coração, a perversidade, as ações dolosas de qualquer pessoa, trazendo-as à comunhão e tornando-as bem-aventuradas. Ou seja, restaurando a nossa relação com Deus, trazendo paz a nós com Deus. O perdão de Deus é uma bênção restauradora. Essa é a primeira lição que nós aprendemos nesse texto. Segunda lição que nós observamos nesse texto é que a bênção do perdão, ela é disponibilizada através da confissão. Eu diria que a confissão é uma espécie de um botãozinho que você aciona, vamos dizer assim, o perdão de Deus. Talvez eu esteja empobrecendo, mas é apenas para você ter uma visão do que é confissão. Confissão é concordar com Deus. Confissão é você contar o seu pecado a Deus. É você concluir que está realmente errado. Porque quando Davi diz: pequei contra o Senhor, ele está fazendo uma confissão. Ele está reconhecendo o seu pecado. E se na introdução dos versos 1 e 2 demonstra que Davi chegou à conclusão que uma pessoa perdoada passa a viver bem com Deus, que um homem a quem o Senhor não mais atribuiu iniquidade anda em paz com Deus, os versos de 3 a 5 demonstram os efeitos do encobrimento e a confissão como caminho na restauração do pecado. Diz lá os versículos de 3 a 5: enquanto eu calei, meus ossos se consumiram de tanto gemer o dia todo, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim. O meu vigor esgotou como num calor da seca. Confessei-te o meu pecado e não encobri a minha culpa. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoastes a culpa do meu pecado. Davi escondeu o seu pecado. Sem dúvida, ele sabia que cometeram um grande erro. Ele guardou silêncio no seu coração. Ele escondeu o seu pecado. Talvez ele tivesse sido orgulhoso e por isso ele reteve até as últimas consequências o seu pecado. Diz o texto que os seus ossos envelheceram e se consumiram. Literalmente, essa palavra quer dizer que os ossos se tornaram quebradiços. Parece que os ossos dele ficaram quebradiços. Essa é a ideia do texto. Agora, não se trata de uma doença dos ossos, e sim de uma fraqueza, de um esgotamento físico pela falta de confissão do seu pecado. Quem sabe Davi estivesse, como já disse, acalentando um tremendo orgulho no seu pecado, e por isso ele não apresentou o seu pecado diante de Deus. Talvez essa fosse uma grande tendência do seu coração. Eu não sei exatamente em que ordem foram escritos os salmos, Salmo 32 e o Salmo 19, por exemplo. Mas no Salmo 19, versículo 13, Davi faz uma oração dizendo o seguinte: guarda o teu servo da arrogância, para que não me domine, então serei íntegro e ficarei limpo de tão grande transgressão. Então, parece que ele tinha uma tendência ao orgulho, a não baixar a sua fronte diante do Senhor muitas vezes. Mas o verso 4 aponta que, para a ação corretiva de Deus, Davi então comenta o peso contínuo da mão de Deus, porque a tua mão pesava sobre mim dia e noite, e o meu
meu vigor se esgotou como no calor da seca. É verdade, sim, que o pecado, muitas vezes, adoece, adoenta, ou deixa a nossa alma e o nosso corpo doente. É verdade isso, eu creio nisso. No entanto, parece que na narrativa do salmista aqui, ele na verdade tinha uma luta com Deus, uma espécie de braço de ferro, que o levou a um cansaço ao ponto dele perder o vigor. E sabe, gente, Deus, Ele não quer provar que Ele é mais forte do que nós. Ele não tem a pretensão de demonstrar a sua força, mas na verdade Deus deseja que nós cheguemos no centro da vontade dEle. É isso que Ele quer de nós. Por isso que muitas vezes, eu não gosto de falar e de usar a expressão que Deus castiga, mas o texto mostra que a mão do Senhor pesa, que Deus também trata com o nosso pecado. Eu não gosto, e nem frisava isso para as minhas filhas quando pequenas, porque não entendia que era algo saudável pintar um Deus que só castiga, que bate, que castiga, mas na verdade a palavra de Deus mostra que Deus sim pesa a mão, porque Ele trata com o nosso pecado, e o seu grande objetivo é nos colocar no lugar que Ele tem para nós. Como se Ele usasse um funil e pudesse então nos colocar diante desse funil, que às vezes é apertado, mas para que nós pudéssemos cair no lugar certo, sem que nós caíssemos no lugar errado. Não é assim que você faz quando vai colocar um líquido lá na sua casa? Você usa um funil e você passa de um vasilhame para outro, através daquele funil. Eu penso que Deus tem esse objetivo, quando Ele trata conosco, quando Ele pesa a sua mão. Quando o apóstolo Paulo se converteu, Atos 26:14, o Senhor Jesus lhe disse o seguinte: duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E muitas vezes, nós somos teimosos, nós somos duros de coração, nós travamos um braço de ferro com Deus, e aí chegamos ao cansaço que Davi chegou, porque a tua mão pesava sobre mim, dia e noite, e o meu vigor se esgotou como no calor da seca. Deus tem o objetivo de trazer os seus filhos à correção. Davi confessou o seu pecado, reconheceu a disposição, a autoridade que Deus tem em perdoar. Miqueias capítulo 7, versículos de 18 a 19, diz assim: quem é Deus semelhante a ti, que perdoa a maldade e te esquece da transgressão do remanescente da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque Ele tem prazer na misericórdia. Tornará a ter compaixão de nós, pisará a nossa maldade, tu lançarás os nossos pecados nas profundezas do mar. A bênção do perdão, ela vem com a confissão. E muitas vezes nós temos dificuldade de receber o perdão de Deus. Muitas vezes nós temos a dificuldade de crer que Deus de fato nos perdoa. E por conta disso nós acalentamos como que uma culpa, como uma dor tão grande que está lá no nosso coração. Eu vivi isso muito tempo. Eu contei de manhã, meu pai era zelador de um prédio de 18 andares. E aquele prédio era novo, não tinha muitos moradores. Nós morávamos no último andar, num lugar improvisado lá para ele. E eu subi no telhado do prédio e joguei pedra. Tudo. Joguei alguns pedaços de reboco, quebrei alguns telhados, quebrei o vidro de um carro. E quase acertei um homem. Imagine se eu tivesse acertado. Eu sempre me arrepio quando penso nisso. Eu não me orgulho de contar isso, mas conto porque eu vivi isso, é a minha ilustração. E por muitos anos mesmo, eu agasalhei a culpa no meu coração. Agasalhei aquele sentimento de Deus, o que eu fiz? Mas primeiro, Deus foi misericordioso, porque quando aquela pedra quase pegou naquele homem,
aquele homem olhou para cima. Eu falei, ixi, ele me viu. E foi, reclamou para o meu pai subiu. Eu fui indagado, perguntou o que eu tinha feito, eu confessei. Ele desceu de novo, subiu, eu pus a camisa, porque eu sabia que eu ia apanhar. E foi a surra mais merecida que eu recebi. Eu fiz meu pai chorar. E mais que isso, eu poderia ter tirado a vida de um homem. Mas Deus foi misericordioso. E durante muito tempo eu carreguei isso no meu coração. Falei, Deus. E Deus tratou isso comigo. Eu estou partilhando com vocês porque muitas vezes a gente carrega uma culpa no coração e fica com ela. E não deixa nas mãos do Senhor. Meus irmãos, a palavra de Deus é clara. Ou como diz o Armando Marques, né? A regra é clara. A palavra de Deus é clara. Se nós confessarmos o nosso pecado, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então, quando nós confessamos o nosso pecado, Ele é fiel. É por isso que os versículos 1 e 2, voltando lá para esses versículos 1 e 2, que eles são preciosos, ele diz que bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem em quem o Senhor não atribui culpa, em quem não há engano. Deus perdoa. E quando Deus perdoa, é para valer. E quando Deus perdoa, Ele lança o nosso pecado nas profundezas do mar. E quando Ele lança o pecado nas profundezas do mar, é porque não há acesso. Não há acesso para nós, há uma pressão muito grande lá embaixo, não podemos chegar até as profundezas dos mares. E o Senhor lança o nosso pecado ali. Por isso, me demoro um pouquinho nessa palavra, porque entendo que é importante você receber o perdão de Deus. A Bíblia diz que aquele que confessa e deixa o seu pecado, alcança a misericórdia do Senhor. Então, se você confessou, se você abandonou, se esse pecado não mais faz parte da sua vida, você alcançou a misericórdia do Senhor. Você pode tirar isso da sua mente, lavar a sua mente e tomar uma atitude que o próprio salmista tomou, de adoração, de gratidão ao Senhor, de alívio, porque o Senhor perdoa. A bênção do perdão é disponibilizada através da confissão. Terceiro lugar, nós vemos aqui nesse texto, e confesso que eu tive algumas dificuldades aqui, mas temos aqui algumas exortações de um homem restaurado pelo amor e pelo perdão de Deus. Como disse, Davi pegou a sua história, o seu pecado, para exortar algumas pessoas, para exortar o seu povo. E depois de experimentar a bênção restauradora do perdão, através da confissão, o salmista faz uma afirmação, que serve como exortação para nós. Versículo 6 diz assim: assim todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder te encontrar. No versículo 6, então, ele diz que todos aqueles que são piedosos, todos aqueles que têm fé, todos aqueles que te amam, que amam ao Senhor, buscam a Deus, enquanto se pode encontrar. Ele está dizendo que há um tempo de graça, há um tempo que nós podemos buscar ao Senhor. O bom servo de Deus reconhece que há um tempo limitado em buscar a Deus. Isaías 55, 6 e 7, ele diz que nós devemos buscar ao Senhor enquanto se pode achar. Há um tempo, e o tempo que nós vivemos hoje é o tempo da graça, em que nós podemos contar com a graça do Senhor. Tito, capítulo 2, versículos de 11 a 14, diz o seguinte: porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos para que, renunciando à impiedade e às paixões mundanas,
Vivamos neste mundo de maneira sóbria, justa e piedosa, aguardando a bendita esperança e o aparecimento da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus, que se entregou a si mesmo por nós, para nos remir de toda maldade e purificar para si um povo todo seu, consagrado às boas obras. Então, podemos buscar ao Senhor, porque é tempo de buscar ao Senhor. O salmista está dizendo isso. Todo homem piedoso fará súplicas em tempo de poder encontrar ao Senhor. Quando as muitas águas transbordarem, elas não o atingirão. Versículo 7 diz que o salmista era grato porque Deus se tornou o seu abrigo. Tu és o meu esconderijo e me preservas da angústia. Tu me cercas com alegres cânticos de livramento. A segunda afirmação que ele faz então, como consequência do seu perdão recebido, é que tu és o meu abrigo seguro. Sem muitas palavras, Davi tem um coração restaurado, mas um coração pronto para louvar ao Senhor, para agradecer aquilo que Deus faz. Os versos 8 e 9, eles estão amarrados no versículo 10. Versículo 10 diz que a misericórdia acompanha quem confia no Senhor. E aí ele usa um conselho assim, bem prático. Versículo 8 e 9 dizem assim: eu te instruirei e ensinarei o caminho que deves seguir. Eu te darei conselhos sobre a minha vista. Não sejais como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio, pois de outra forma não se sujeitariam a ti. Em outras palavras, o Senhor, a sua palavra nos orientando, dizendo assim: não seja teimoso. Deus quer tratar conosco como gente, nós somos gente e não cavalo. Deus quer nos instruir através da sua palavra. Nós cantamos aqui hoje, tua palavra, vida abundante. Isso está bom, né? Céus e terras poderão passar, mas a sua palavra não passará. O Senhor nos instrui através da sua palavra. E por isso nós devemos tomar cuidado com a nossa obstinação. Devemos tomar cuidado com a teimosia. Deus está pronto para exercer um ensino, mas nós precisamos andar com submissão. O cabresto, ou os freios de cavalo, eles parecem que são doloridos. Eu entrei lá no Google e vi como que funciona. Na verdade é um ferro que é introduzido na boca do cavalo. E eu imagino que aquilo deve doer pra caramba, porque quando ele precisa frear o animal, ele puxa aquela rédea, o ferro comprime, e aí ele sente dor, e ele para. Mas Deus nos criou com entendimento, Deus nos criou com capacidade de nos submetermos inteligentemente a Ele, e se preciso, Ele vai usar o cabresto e o freio para nos frear. Deus muitas vezes precisa pesar a sua mão, mas não pense que o Senhor faz uso do cabresto por esporte. É você quem vai determinar que instrumento Deus vai usar: a instrução, o ensino, ou o cabresto e o freio. Provérbios capítulo 26, versículo 3, diz assim: o chicote é para o cavalo, o freio para o jumento, e a vara para as costas dos tolos. Eu queria concluir assim de maneira muito simples, porque o que eu disse no começo, que eu tenho aqui uma palavra de exortação à igreja. A conclusão do Salmo é a importância de alegrar-se no Senhor. Você que tem andado com retidão,
Alegre-se no Senhor, é o que o salmista está dizendo. Alegrai-vos no Senhor, regozijai-vos, ó justos, cantai de júbilo todos vós que sois retos de coração. E essa é a conclusão do Salmo. Mas nós estamos sujeitos ao pecado. Eu estou sujeito ao pecado, você também. E 1 João capítulo 2, versículo 1, diz que se alguém pecar, nós temos um advogado, Jesus Cristo, o justo. A gente tem feito aqui um curso de homem ao máximo, mulher única, né? E nós somos orientados ali no curso, né? A fazer uma autoanálise, a olhar para nós mesmos, a não terceirizar o pecado, a não jogar a culpa no outro. Nós somos chamados a não sermos orgulhosos com a nossa atitude, porque muitas vezes, até não percebemos muitas vezes, mas nós deixamos de confessar o nosso pecado por causa do orgulho que está no nosso coração. E, consequentemente, o perdão de Deus não chega até nós. Eu repito as palavras do salmista, lá no Salmo 19:13. Guarda também o teu servo da arrogância, para que não me domine. Então serei íntegro e ficarei limpo de tão grande transgressão. Há uma profunda necessidade de consciência de pecado no nosso meio. Muitas vezes nós trocamos a palavra pecado por problema. Chamamos o pecado de um problema psicológico, chamamos o pecado de um fruto da nossa criação, ou um fruto da sociedade. Ali, o cara é resultado da sociedade, foi a sociedade que transformou ele assim. Sim, há uma cooperação do lado de fora, sim, mas a grande verdade é que nós decidimos pecar, e nós precisamos ter essa consciência profunda de pecado. Nós precisamos entender que pecado tem nome, ninguém escapa de cometer pecado. Por isso, eu quero convidar a igreja a levar o pecado a sério, esse assunto a sério, de não transferir a responsabilidade, de não nos fazermos de vítima, de nos sujeitarmos a Deus, de resistirmos ao diabo, para que ele bata em retirada. Como diz lá Tiago, acheguemo-nos a Deus, e ele se achegará a nós. Que as nossas obras sejam limpas, e os nossos corações sejam purificados. Apresente ao Senhor o seu pecado, chame o seu pecado pelo nome, apresente a Ele o seu pecado secreto. Sabia que existem pecados que são secretos, mas não fogem dos olhos do nosso Deus? Este que Davi cometeu foi um pecado relativamente secreto, mas diz lá o texto, em Salmo 98, tu conheces bem nossas iniquidades, nossos pecados mais secretos não escapa à luz da tua face. Precisamos colocar o pecado, precisamos colocar os nossos pecados secretos diante do Senhor. Há também aqueles pecados que são como resultado da nossa ignorância, o pecado pela ignorância, né? Como que é isso? Funciona. O apóstolo Paulo diz assim: eu sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus nosso Senhor, designando-me para o ministério, a mim, que em tempos passados fui blasfemo, perseguidor, insolente, contudo, ele me concedeu misericórdia, porquanto fiz o que fiz, mediante a minha ignorância e incredulidade. A graça de nosso Senhor transbordou sobre mim, com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 12 a 14. Davi, na verdade, está falando que os seus pecados,
a perseguição que ele fez à igreja, aos cristãos, aqueles açoites que ele lançou e aprovou em relação aos cristãos, foi algo que ele cometeu pela ignorância. Mas num dado momento, diz a palavra de Deus que ele foi confrontado pelo próprio Senhor Jesus. Ele caiu do cavalo, e ali então ele se acertou com o Senhor, ali então ele se achegou a Deus. Mas até então, o seu pecado era algo que ele desconhecia. Deus está pronto a nos perdoar dos pecados que desconhecemos, mas é importante que eles cheguem à nossa mente, que nós entendamos o que é, para que venhamos a dar nome ao pecado. Uma coisa que eu tenho aprendido muito, é que pecado tem nome, e muitas vezes, a gente não quer dar nome ao nosso pecado, ou então, se a gente dá nome ao pecado, a gente suaviza ele. Eu sempre uso esse exemplo. Por exemplo, o que é mais fácil você dizer? Olha, me perdoe porque eu faltei com a verdade. Ou, me perdoe porque eu menti. Ou então você diz assim, eu escorreguei e caí. Ou então você diz, não, eu não escorreguei e caí, eu adulterei mesmo. Não é mais sério? Muitas vezes nós queremos amenizar o nome do nosso pecado. Então chame o pecado pelo nome. Você não precisa nem ter criatividade de dar um nome, porque ele já está catalogado lá. Não existe talvez pecado que ninguém tenha cometido, não existe pecado inédito, penso eu. Mas chame o pecado pelo nome. Tome cuidado com a dureza do coração. O pecado da dureza de coração é aquilo que arranca a indignação de Jesus. E quando a gente percebe a dureza de coração, percebe-se a dureza de coração quando a gente já sabe que está errado, quando a gente sabe que pode mudar, mas a gente não admite. Isso é dureza de coração. E o Senhor Jesus ficou indignado com os fariseus, profundamente entristecido com a dureza de coração deles. Está lá em Marcos capítulo 3, versículo 5, algo que indignou o Senhor Jesus, a dureza de coração. Salmo 51 diz que um coração quebrantado Deus não resiste. Eu acho que é melhor ler Salmo 51, versículo 18, se não me falha a memória, ele diz exatamente isso, ou não diz isso não, mas ele diz, eu não vou ler agora, mas ele diz que um coração quebrantado, Deus não resiste. 17, né? Não, agora eu vou ler, questão de honra. Versículo 17 diz assim: sacrifício aceitável para Deus é o espírito quebrantado. Ó Deus, tu não desprezarás o coração quebrantado e arrependido. Deus deseja ver quebrantamento em nós. Cuidado com a dureza de coração. Cuidado com aqueles pecados que são deliberados. Sabe o que é pecado deliberado? Pecado deliberado é a decisão consciente. Você sabe que está errado, você sabe que vai errar, e está decidido a pecar. É aquele tipo que diz assim: me desculpe, mas ele já sabe. E se já sabe, se já pede desculpa antecipada, é melhor ficar quieto. Ou se vai fazer alguma coisa que sabe que está errado, é melhor recuar. Isso é pecado deliberado, é a decisão consciente. Sabe que está errado, mas está decidido a fazer. Pecados também que eu denomino como pecados que pegaram no sono. Pecados que pegaram no sono são aqueles que a gente está tão acostumado, que eles já não mais nos incomodam, não mais tiram o nosso sono. Eu costumo usar o exemplo de Jonas. Jonas, ele recebeu uma ordem de Deus, mas ele deixa de obedecer aquela ordem. E a narrativa do texto, coincidentemente, diz que Jonas vai descendo. Ele desce até a cidade de Jope, ele pega um navio, vai até o porão do navio e dorme. E aí vem a tempestade, vem aquela tempestade toda,
o navio passa por uma tremenda dificuldade, os marinheiros vão lá, procuram Jonas e diz: aí, vem ajudar a gente aqui, quem é você? Ele diz: eu sou Jonas, eu sirvo a um Deus que criou o céu, a terra e o mar, e isso que está acontecendo é por causa de mim. E eu imagino aqueles marinheiros dizendo assim: não acredito, você é burro, porque você você serve um Deus que criou o céu, a terra e o mar, e resolve fugir de barco, né? E aí diz o texto que aquele homem, mais uma vez, foi lançado no mar, porque era essa a situação. Ele é lançado no mar, ele é engolido por um peixe, e ali ele ora ao Senhor, no meio daquele turbilhão de águas, as algas se enrolando nos seus cabelos, ele ora ao Senhor, e faz uma oração de confissão, e reconhece que a salvação pertence ao Senhor, e aí então ele é vomitado, e tem a sua vida restaurada, pelo menos por ali, seu pecado perdoado, o seu ministério restaurado até aquele momento. A Bíblia diz que nós não devemos apagar a ação do Espírito Santo de Deus, está lá em 1 Tessalonicenses 5,19, não apagueis o Espírito. E quantas vezes nós apagamos a ação do Espírito Santo na nossa vida? Porque a Bíblia diz que quando nós aceitamos a Cristo como Senhor e Salvador, o Espírito Santo vem e habita em nós, e ali ele passa a ir moldando o nosso caráter. É essa a ideia, e é isso que a palavra de Deus nos diz. É por isso que nós buscamos estudar a palavra de Deus, oração, buscar comunhão com o Senhor, para que venhamos a conhecer e o Espírito Santo venha a nos ensinar a sua verdade. Mas muitas vezes nós apagamos a ação do Espírito Santo em nossa vida. Por quê? Porque nós damos lugar ao nosso pecado, e esse pecado já não mais nos incomoda, porque nós não mais ouvimos a voz do Espírito, e aí nós dormimos, nós pegamos no sono, um sono espiritual, e a palavra de Deus nos diz lá em Efésios 5,14, desperta tu que dormes, levante dentre os mortos, e Cristo te resplandecerá sobre a tua pessoa. Precisamos entender a seriedade do pecado, os estragos que ele faz. Precisamos cultivar a consciência de pecado, a importância do arrependimento, da confissão do pecado, do abandono do pecado. Termino olhando para Provérbios capítulo 28, versículo 13. Provérbios 28, 13, nós lemos assim: quem encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas quem as confessa e as abandona alcançará misericórdia. Meus irmãos, eu sei que eu não trouxe nada de novo, e o meu propósito não é trazer nada de novo, mas nós somos a igreja do Senhor. Eu estou falando com gente que serve a Deus, eu estou falando com gente que um dia aceitou a Cristo como Senhor e Salvador, e nós não podemos tirar a palavra pecado do nosso dicionário, não podemos ver e enxergar o pecado apenas como um problema, mas como algo que nos separa de Deus, como algo que tira a nossa comunhão com Deus, e por conta disso, nós precisamos confessar o nosso pecado, deixar o nosso pecado. Não podemos alimentar o pecado, pelo contrário, alimentar e deixar que a palavra de Deus limpe a nossa vida, porque a palavra nos purifica. Então, eu quero convidar você a olhar para si mesmo. Não sei se você tem algum pecado secreto, não sei se você tem algum pecado de teimosia mesmo, aquele que você diz, não faço, eu nasci assim, eu cresci assim, é assim que eu sou, e é assim que eu vou ser eternamente, eu não vou mudar. Você pode mudar, porque o Senhor tem condições de mudar a nossa vida, tem condição de mudar o nosso caráter, tem condição de mudar nosso coração, e o Senhor pode perdoar e pode
desde que você confesse o seu pecado. Eu não sei se há alguma coisa que tenha atrapalhado a sua comunhão. Talvez um coração amargurado. Sabe o que é um coração amargurado? É um coração cheio de amargura mesmo, de amargor. Um coração magoado, um coração que não dá espaço para que a outra pessoa volte ao lugar que ela tinha antes, porque você acumula uma mágoa no seu coração. Quero dizer para você que isso precisa ser confessado, que precisa ser abandonado, precisa ser colocado diante do Senhor, porque isso de alguma forma está prejudicando não somente você, mas as pessoas que estão ao seu redor. Em nome de Jesus, eu queria orar com você agora. A minha exortação é de que você volte-se para o Senhor. Nós somos uma igreja em células, louvado seja Deus por isso. Nas reuniões que nós temos, você pode usar esse tempo para de repente conversar com alguém, você pode usar esse tempo para conversar com algum irmão querido, que você entende que é alguém que pode te ajudar a confessar o pecado, a vencer aquilo que você precisa vencer. Mas em nome de Jesus, eu quero convidá-lo a levar o pecado a sério, a entender que isso é algo que precisa ser tratado na sua vida, que precisa ser tratado na nossa vida, no nosso coração, na nossa mente. Posso orar com a igreja?